Está no ar mais um Linkados na Área em Casa, um programa de entrevista realizado por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Respeitando o distanciamento social, hoje essa entrevista está sendo realizada cada um em sua casa. Eu sou a Manuela Oliveira. E eu sou o Leonardo Scuderi. Hoje vamos entrevistar um dos jornalistas científicos mais importantes do país, bastante conhecido por seus trabalhos sobre as obras de John Tolkien e por seus livros. Ele se formou pela USP e fez mestrado e doutorado em literatura inglesa, além de colunista da editoria de ciência da Folha de São Paulo, que chefiou entre os anos de 2010 e 2013. Aqui conosco, Reinaldo José Lopes. Reinaldo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço pelo convite. Agora, roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Reinaldo José Lopes para vocês. Reinaldo, por que você escolheu fazer jornalismo e o que te levou a se especializar na cobertura das ciências? Então, teve muito acaso nessa história aí, né? Quando estava prestando vestibular, isso foi no final dos anos 90, faz muito tempo já, eu estava indeciso entre, basicamente, biologia e jornalismo, e também acabei prestando medicina por aquela velha coisa, quem sabe eu passo, e, né, medicina, uma carreira de prestígio e tal. Jornalismo porque eu gostava de escrever, e biologia porque eu gostava de bicho e de dinossauro, essas coisas. Eu acabei passando em biologia e jornalismo, e acabei indo fazer jornalismo porque eu achava que financeiramente seria mais compensador, o que obviamente é uma ideia idiota, mas era o que eu pensava na época. Mas continuei, durante o curso, eu continuei um pouco perdido, assim, em relação ao que eu faria como jornalista. Eu sabia que eu não estava muito calhado para ser um jornalista de política, por exemplo, e continuei lendo muito sobre ciência e também sobre literatura, línguas, outras áreas que eu me interessava. Quando eu cheguei no último ano de faculdade, eu comecei a prestar o trainee da Folha, né? Não passei, cheguei no último estágio de seleção, e lá na Folha, acho que imagino que seja assim ainda hoje. Quando você chega nessa última fase de seleção, eles começam a chamar você, mesmo você não tendo sido aprovado, para cobertura de férias, esse tipo de coisa. E apareceu uma vaga em ciência. E por sorte eu sabia a tradução do inglês para o português de stem cells, né, que é células-tronco, esse termo biológico e tal. Eu acertei na prova, isso é uma coisa que chamou a atenção do pessoal que estava selecionando, na época era o Marcelo Leite, o editor, e eu fui aprovado para essa vaga. E gostei muito, na primeira semana, aliás, eu comecei a trabalhar na semana do 11 de setembro. E tive que fazer um infográfico para explicar cientificamente por que as duas torres caíram quando os aviões bateram e tal. Mas eu gostei muito logo no começo, nesse primeiro mês que eu fiquei por lá, e passaram mais 2 meses em outras editorias que não tinham muito a ver comigo, e aí o Marcelo Leite pegou um sabático de quase 1 ano, e eu prestei de novo a vaga e também entrei de novo, fiquei lá durante 1 ano, e aí ganhei ritmo e fui continuando. A historinha é mais ou menos essa. E para explicar melhor sobre o que é o jornalismo científico, nós conversamos com a jornalista e professora de mestrado da Unicamp, Simone Pauloni Figueiredo. Bom, acho que sempre foi importante, né? Acho que o jornalismo científico tem colaborado para a formação da cultura científica das populações, né, da sociedade. O jornalismo científico, a gente sempre fala que ele carrega todos os elementos do jornalismo. Então, tem que ter um contexto, tem que ter debate, e o jornalismo científico vem colaborando com isso há muito tempo, né? Tem uma tese que foi defendida em São Carlos, do Danilo Berbel, e ele trata muito disso, de como a questão da teoria da evolução foi tratada no jornal acho que era o jornal A Província, aqui do Brasil, no jornal. Então, era assim, não era só... Então, eles traziam as informações relacionadas à teoria e tinha um debate. Então, políticos, médicos iam falando o que eles pensavam a respeito. Pode ser colaborar de novo, com a cultura científica e com o esclarecimento, né, das pessoas sobre diversas questões relacionadas, por exemplo, à saúde, que é o que a gente está vendo agora, né? Então, é um meio, né, não é o único, é um meio de levar informação para as pessoas
de forma contextualizada, de forma que promova um debate, de forma que traga opiniões diferentes, né, mas que dê pesos diferentes também para essas opiniões, né, valorizando aquelas que têm mais respaldo na ciência, e é importantíssimo para ajudar as pessoas a tomarem suas decisões, né? Então, isso é muito importante, que as pessoas tenham mais noção sobre questões científicas, como é o processo, né, da ciência, quem faz, quem financia, quanto tempo, né, leva para fazer as coisas. E aí eu acho que o jornalismo científico tem esse papel que é bem importante. Reinaldo, quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a sua carreira no jornalismo? Eu acho que no começo é você saber achar um tom para o que você faz, eu acho, no meu caso, pelo menos, porque para escrever sobre ciência, eu acho que não dá para ser uma coisa tão direta e tão seca quanto você vê em outras coberturas. É preciso, eu acho, achar uma voz um pouquinho diferente para chamar a atenção do leitor, e para até achar um espaço na área, assim, que é uma área pequena, com pouca gente, muita gente querendo entrar nela também. Então, assim, achar um pouquinho uma voz para o meu texto, acho que foi importante. E aí depois também achar um nicho para se especializar dentro do jornalismo científico, porque acho que não basta você não vai conseguir falar bem de física, de astronomia, de biologia, de química, enfim, o tempo todo. São áreas muito específicas que exigem que você tenha um conhecimento para ter um trabalho com diferencial que seja próximo até de um especialista mesmo na área. Então, me especializar mais e achar esse nicho, nesse caso não foi muito difícil, porque, como eu falei, eu já gostava muito de biologia, então foi meio que eu ir naturalmente para essa área e mergulhar mais nessa área e tal. E no meu caso vencer a vergonha mesmo, essa coisa de ligar para um desconhecido e falar: olha, o senhor tem 15 minutos para falar comigo, uma pessoa que o senhor nunca viu, sobre esse tema aqui muito complexo e que talvez eu tenha que te fazer perguntas idiotas porque eu não estou entendendo. Pessoalmente foi meio que uma barreira, assim, mas acho que, sei lá, depois de um ano e meio, 2 anos, acho que deu para pegar um ritmo bom e eu não sofri mais tanto com isso, embora eu ainda tenha vergonha de ligar para entrevistados, eu confesso. E, Reinaldo, qual é a sua opinião sobre a propagação de fake news de dados científicos, considerando o cenário da pandemia que estamos vivendo? É uma tragédia, sim, inegável, e é uma tragédia, infelizmente, impulsionada por interesses políticos, né? A gente teve essa situação maluca de transformar coisas bobas como tomar vacina, como usar máscara, em debates políticos, que é um absurdo, né? A pessoa achar que está violando o direito fundamental dela, ela ter que usar máscara na rua. E eu acho que a gente só vai vencer isso para valer, a gente não vai conseguir vencer isso com órgãos de checagem, como aos fatos, como outras plataformas que fazem um trabalho super importante, mas elas estão enxugando gelo, ensacando fumaça, esse tipo de coisa que não vai para frente. A gente precisa de regulação das redes sociais pesada em nível global. E para conseguir isso, a gente ainda está muito longe, porque são lobbies poderosíssimos muito fortes. Então, a gente precisa mesmo achar maneiras de regular as redes sociais. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar enxugando gelo. Reinaldo, qual é a importância do jornalismo científico? Você acha que as pessoas começaram a valorizar mais essa área agora na pandemia? Eu acho que sim. Por um lado, esse foi um dos poucos efeitos positivos da situação, mas a sensação ainda é meio forte de que a gente está pregando para convertidos. Então, ainda são as pessoas com nível educacional mais alto, que já estavam mais ou menos acordadas para essa necessidade, que ajudam a amplificar esse efeito positivo. A gente precisa achar maneiras de chegar em camadas da população que ainda estão muito distanciadas dessa importância, desse impacto da ciência na vida delas, mas não é fácil de conseguir, não tem modelos muito claros para chegar lá ainda. A gente tem que trabalhar muito com isso ainda. E quais são os maiores desafios que a pandemia trouxe ao jornalismo? E em relação à sua rotina como jornalista científico?
A minha rotina em si não mudou pouco, porque eu já estou em home office permanente desde 2013, né? Porque quando eu deixei de ser editor, eu vim morar no interior com a minha família, que é daqui também, e estou aqui desde então. Então, minha rotina, se bem que eu costumava ir trabalhar na biblioteca da USP aqui de São Carlos, na minha cidade. Agora, obviamente, não dá para frequentar a biblioteca, tem que ficar em casa mesmo, assim. Mas acho que para o jornalismo de maneira geral, é, eu destacaria um ponto só, que a gente tem essa mania do dois-ladismo no jornalismo, né? De achar que tudo tem dois lados. E tudo a gente tem que ouvir opiniões divergentes para ampliar o debate público, que funciona em alguns aspectos da questão política ou talvez econômica, mas para temas científicos muitas vezes não existem dois lados. O outro lado é o maluco, e você não deve dar voz para maluco, ponto final. Então, infelizmente, muitos órgãos jornalistas continuam com essa política de seguir o que sempre foi feito nesses temas, e eu acho perigoso, complicado, e pode envenenar ainda mais o debate público. Acho que esse seria o problema maior que eu tenho sentido, assim. Reinaldo, como foi para você escrever e lançar o seu primeiro livro, Além de Darwin? Então, o Além de Darwin, de certa maneira, foi um livro fácil, porque ele é, em grande parte, uma coletânea das colunas que eu escrevia para o G1, né, pro portal da Globo. Eu tinha uma coluna semanal sobre teoria da evolução, chamada Visões da Vida. Eu coloquei alguns textos novos, amarrei, editei bastante e tal, mas, em grande parte, o livro são essas colunas. Mas foi meio que um choque de realidade, porque um livro que demorou 5 anos para vender 3 mil exemplares, que era a tiragem original dele. Então, realmente é difícil você, mesmo em não ficção, conseguir um espaço grande para esse tipo de literatura no Brasil, assim, e tal. É preciso muito, acho que, achar uma linguagem, que nesse caso até tinha alguns esboços do que eu queria fazer naquela época, mas principalmente achar também temas que mexam pessoas. Tem muito interesse por ciência, mas você tem que achar, chutar a bola na veia, assim, para você alcançar um público maior, né? Como o Sapiens, do Harari, conseguiu fazer, como outros best-sellers mais antigos, e eu consegui fazer um pouquinho em outros livros meus mais tarde, assim, mas mostrou como o negócio é difícil, não é brincadeira, não é fácil você ter algum sucesso com um livro sobre ciência no Brasil. No mundo, né, eu acho. Realmente. E como foi para você ganhar o prêmio José Reis, que é considerado o mais importante voltado à divulgação científica? É bom lembrar que é o mais importante e o único, né? Assim, tudo bem, tem categorias do prêmio ESSO, mas aí junta tudo, ciência, saúde, ambiente e tal. Tem algumas outras coisinhas espalhadas, mas, tipo, prêmio grande voltado só para divulgação científica, jornalismo científico no Brasil é o único. Então, meio como, para nossa área, meio como ganhar Oscar, até porque não é nem anual, né? Tem de 3 em 3 anos, porque um ano o jornalista ganha, no outro ano é cientista, no terceiro ano é instituição, e depois volta para jornalista. Então, foi muito, muito bacana. E, por sorte, eu ganhei o prêmio na época em que ainda era o governo Temer, que ainda eram pessoas normais, porque se eu acabasse ganhando no governo Bolsonaro, eu acho que ia ser obrigado a recusar o prêmio por coerência até. Então, o timing também foi bom. Sim. E, Reinaldo, quais são as suas perspectivas para a sua participação entre os 5 finalistas no Prêmio Jabuti, onde você está concorrendo com o livro Darwin Sem Frescura, na categoria Ciência? É como se eu fosse a seleção do Peru e eu cheguei na final da Copa, né? Então tudo é lucro. O que quer que acontecer é lucro. No dia que saiu o primeiro resultado dos 10 finalistas, eu nem fui olhar o site porque eu não tinha esperança nenhuma de que o livro fosse ser indicado. E agora já foi para outra fase também. Então, já é uma vitória, e que vier daqui para frente, maravilha. Assim. Aliás, livros muito bons também já ficaram para trás quando passou de 10 finalistas para 5 finalistas. Eu não sei como é que a gente continuou ainda na corrida. Então, estou muito no lucro mesmo. E para finalizar, você pode contar um pouco sobre como foi realizar a tradução do livro O Hobbit, de John Tolkien? Então, foi um sonho realizado, porque eu sou fã do Tolkien há décadas e fiz mestrado e doutorado sobre a obra dele, e sempre sonhei em tentar uma abordagem
da minha visão de como seria fazer uma tradução do Tolkien. Além do Hobbit, eu já fiz mais 3 outros livros, estou fazendo o 5º agora, que a gente deve publicar toda a obra dele em português agora pela HarperCollins. Então é muito divertido, e a chance de trabalhar bastante com tradução de poesia, que é algo que parece muito difícil e realmente é, mas uma vez que você pega o ritmo, vira a coisa mais legal que você pode fazer em tradução, eu acho, traduzir poesia. Então, outro sonho realizado, sem dúvida. Gente, o nosso tempo acabou. Você de casa, não se esqueça de mandar sugestões de pautas para os próximos programas pelo Facebook da Agência de Jornalismo. Eu queria agradecer novamente ao Reinaldo, muito obrigado pela participação no programa e muito obrigado ao pessoal da produção. Foi isso, Reinaldo. Obrigado, gente, foi um prazer. Muito obrigado, o prazer foi nosso.